Sabe, de uma briga em casa até a guerra entre países, o conflito faz parte da experiência humana. Mas a forma como a gente lida com ele mudou bastante com o tempo. Hoje a gente vai fazer uma viagem por 4 textos antigos para entender 4 formas bem diferentes de enxergar uma crise. Vamos ver o que dá para a gente tirar disso tudo. Então, a questão é, como é que o mundo antigo lidava com essa realidade? A resposta, na verdade, não é uma só. A gente vai explorar o conflito em 4 escalas. Olha que interessante. Do colapso de nações inteiras até a tensão dentro de uma única casa. É uma jornada do macro para o micro. Vamos começar lá de cima, na escala global. Nossa primeira parada nos leva direto para o olho do furacão do conflito geopolítico entre impérios. E para isso a gente vai mergulhar nas profecias dramáticas do livro de Isaías. Essa imagem é poderosa, né? Para Isaías, a guerra entre nações não era só uma questão de reis e exércitos. Era um verdadeiro drama cósmico, um palco onde uma força divina entrava em cena para mudar o rumo da história. Isso nos diz muito sobre como eles enxergavam o poder e o destino. E olha, isso não era só uma ideia abstrata, não. Era pura geopolítica. Naquela época, o Império Assírio era grande superpotência. O pequeno reino de Judá estava ali espremido entre eles e o Egito, outra gigante regional. A profecia de Isaías não era para ser lida como poesia, mas sim como uma mensagem direta para um povo que vivia à sombra desses gigantes, onde qualquer passo em falso podia ser o fim. Mas nem todo conflito é com armas. Às vezes, as batalhas mais difíceis são as travadas no campo das ideias. Agora a gente vai diminuir um pouco o foco, saindo dos impérios em guerra para uma comunidade dividida por uma questão central, como a gente vê na Carta aos Gálatas. O centro de toda essa discussão era uma única palavra: justificação. Pode parecer um termo super técnico, mas a pergunta por trás dele era fundamental. O que uma pessoa precisa fazer para ser considerada correta aos olhos de Deus? A resposta para isso ia definir a identidade desse movimento que estava nascendo. E aqui a gente vê a divisão bem clara. De um lado, a tradição. A justificação vinha pelas obras da lei, ou seja, seguir as regras, os rituais, os costumes. Do outro lado, uma ideia que era quase uma revolução. A justificação vinha pela fé em Cristo, uma confiança interna e não uma ação externa. Era um verdadeiro choque de visões que colocava em xeque a base do grupo. E a conclusão do autor é categórica. Ele defende com toda a força que é a fé e não as obras que justifica alguém. Essa frase não só resolveu um debate, como definiu todo o rumo futuro do cristianismo. Bom, a gente já viu a guerra entre nações e o debate de ideias. Agora, vamos descer para um nível ainda mais profundo: o medo. O que acontece quando o conflito é pessoal, quando parece que os inimigos estão na sua porta? É o Salmo 59 que nos abre uma janela para essa angústia. Dá para sentir a urgência logo na primeira linha, né? Isso aqui não é uma discussão teológica, é um grito por socorro. É o som da vulnerabilidade de alguém que se sente sob uma ameaça real, imediata. E o que deixa tudo ainda mais pesado é essa sensação de injustiça. A pessoa que ora clama por sua inocência. Eu não fiz nada de errado. Então não se trata só de sobreviver, mas de lidar com a traição, com a sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. É uma crise de justiça em escala muito pessoal. Mas, e aqui vem o mais surpreendente, o desespero não vence. O Salmo dá uma virada incrível. Da escuridão do medo, ele caminha para a luz da confiança. É uma jornada emocional completa, que vai do pedido desesperado de ajuda à certeza de que o socorro vai chegar. E, finalmente, chegamos ao campo de batalha mais íntimo de todos, a nossa casa. Vamos dar uma olhada em como a antiga literatura de sabedoria, lá no livro de Provérbios, aconselhava manter a ordem e a lidar com conflitos dentro da própria família. O conselho aqui é bem direto. Ele reflete uma visão de mundo antiga, onde a disciplina física era vista como uma ferramenta importante não para punir por punir, mas para guiar, para corrigir, para garantir que a criança seguisse o que era considerado o caminho da sabedoria. É super importante a gente lembrar o que é o livro de Provérbios. Não é um código de leis, mas um guia de sabedoria, uma coletânea de conselhos práticos para se ter uma vida boa e correta. Dentro dessa lógica, o conselho sobre a disciplina tinha o objetivo de manter a harmonia e a ordem, que eram vistas como essenciais para a estabilidade da família. Certo. E o que acontece quando a gente junta todas essas peças? Do destino dos impérios a uma discussão em casa, a gente viu 4 maneiras bem diferentes de encarar um conflito.
Vamos organizar isso para ficar mais claro. Essa nossa jornada mostrou o conflito como um grande drama cósmico em Isaías, como uma batalha pela verdade em Gálatas, como uma crise pessoal que é superada pela fé nos Salmos e como um desafio à ordem dentro de casa em Provérbios. 4 textos, 4 escalas e 4 formas completamente diferentes de entender o que significa estar no meio de uma crise. Isso tudo nos traz de volta para o nosso mundo de hoje. Diante dos nossos próprios conflitos, sejam eles globais, ideológicos, pessoais ou domésticos, será que alguma dessas lentes antigas nos ajuda a enxergar as coisas com mais clareza? Qual dessas estruturas parece conversar melhor com os desafios que a gente enfrenta? A sabedoria pode ser antiga, mas as perguntas, essas continuam bem atuais.